Olá, professor Vinícius, tudo bem? Bom dia, Nonato, tudo bem? Olá, professor, tudo Como é que bem? vai? Tudo bom? Prazer. Prazer conhecê-lo. Tudo bem. Diz uma coisa, você vai compartilhar os vídeos, eu compartilho? Como é que a Não, eu gente faz? compartilho. Pode deixar que eu Tá bom, compartilho. tá bom. Eu faço a apresentação então e você compartilha. Isso. Eu vou tentar fazer Já uma estou de boa. abordagem bem breve com eles entre os artigos, Ótimo. e aí no final a gente faz a abertura como previsto para fazer as discussões, tá? Tá bom. Você está em Santos? Em Não, Santos. Nimes. Conhece o Nimes? Ah, não a instituição em si, mas eu morei uns 10 anos em Santos. Eu estou Ah, em morou? Belém agora. Eu sou paraense e, embora faça Mackenzie, aproveitei a pandemia, né? Fiz um ano aí de disciplinas remotas e estou aqui. Sigo aqui. Você está em Pernambuco? Em Belém no Belém? Pará. Ah, tá. Legal, legal. E aí agora está fazendo a tese só à distância. Estou fazendo a tese aí, Faz orientação a à remota. distância mesmo, né? É o mesmo orientador do mestrado, então a gente já tem um bom diálogo. Você está com aula aí? Está trabalhando como professor? Não, na verdade, eu estou inserido aí na empresas privadas, né? Trabalho na mesma empresa há uns 25 anos. Ah, entendi, E aí entendi. me sinto mais profissional de mercado de que um É acadêmico. pesquisador, um educador, um acadêmico. Mas adoro, Tá, enfim, adoro. tá. Não, mas é o que você faz, enquanto você vai se qualificando, né? Vai sim. Geralmente quem tá no mercado não tem tanto vamos dizer assim, o interesse de fazer o mestrado e doutorado, acaba fazendo Pois é. MBA, né? Você tem um perfil diferente, né? Que prefere ter aí uma formação até mais para pesquisa, né? Para academia, mas é legal. Tá muito barulho aí? Tô com uma obra aqui Não, 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 o a obra contrário. aqui na frente aqui, tá? Os caras estão com uma quita aqui, tá um negócio. Não, o cancelamento de ruído é muito bom aí do Zoom, porque eu não É, ouço nada. Claro e cristalino só. Vamos aguardar aí o pessoal. Estou com os artigos já em ponto de colocá-los e é isso. os links você compartilha também, né? Toda aquela parte que eles fez Compartilhe o link tá, para quem de precisar avaliação, assistir. né? Não, de Isso. avaliação também, né? Que eles pediram. Logo no início e também a gente reitera no final. Acho que está tudo certinho aqui. É isso mesmo. E qual a sua área de atuação, professor? Gestão de inovação? Não, eu trabalho mais na área de ecologia e ambiental, né? Não tanto Ah, focado na inovação, mas na parte ambiental, né? Sou professor já há 20 anos nessa área, faço pesquisa nessa área, é mais focado nessa parte mesmo ambiental, né? E da ecologia. legal. Você está fazendo doutorado em que área? É, a minha tese deve ser sobre aprendizagem organizacional, né? Particularmente a partir dos erros. E aí eu devo estudar equipes de desenvolvimento de software, né? Como é que essas equipes lidam com erros e, mais que isso, tem um elemento externo, que é a cocriação de valor, né? E como é que a gente convida usuários ou outros stakeholders para participar desse processo de criação de valor em equipes de software. Então, o recorte é equipes de software e quero misturar os dois construtos aí, cocriação de valor e aprendizagem a partir do erro. A área de formação é na área de TI, Eu sou de TI, web, sou TI. TI, TI. TI. Tá. Fiz o mestrado no Mackenzie em administração, o MBA na Dom Cabral já há um tempo, mas aquela coisa do MBA,
serviu para algo. O MBA, ele deu o gostinho, pô, esse negócio de administração é bom, hein? Foi isso que fiz lá Parte, em Minas, uma né? parte aplicativa bem forte, né? Então você acaba É, a entrando parte bem na parte, aplicativa. né, no MBA, né? Mas o que me interessou mais no MBA foi menos a parte aplicativa e foi o contato com professores de ponta, né? É, e esse mergulho em um pouco de sociologia, um pouco. Na Dom Cabral é diferente, foi um É, pouco balanceado, sabe? Aplicação versus academia. então, E acabei de lá sair, cara, gostei desse foi negócio, pro vou fazer o mestrado, mestrado. Depois do mestrado, fiquei esperando e acabei encaixando agora o doutorado, que é já difícil, tá né? já quanto tempo para terminar aí, pra defender? Terminei minhas disciplinas Logo agora, agora. né? Um ano, eu tenho um ano de doutorado, Programa pode 3 anos? Programa? Do de Mackenzie? 4 anos, de quatro 4 anos? anos. É. Mas vou qualificar no ano que vem, embora meu prazo seja final do ano, vou qualificar no meio do ano e pretendo aí, enfim, 2024, defender. Não Pelo menos o pode plano. defender mínimo, né? Tempo mínimo Tenho 4 anos. Você tempo. não consegue defender antes. Não, acho que no Mackenzie eu consigo defender antes, até 3 anos. Tá? Ideal, né? Se você já está já engrenado aí Não, tô com sim, tô fazer a sim. pré-banca o ano que vem, você já consegue mais um ano, tranquilamente você consegue defender, né? É que tem É, alguns programas que acabam não autorizando, né? pois é, pois é, pois é. Mas uma coisa eu sei que é E bem tranquilo, bem de você fez boa. onde o doutorado? Fiz em Portugal. Fez em Fiz em Portugal. Portugal? Onde? Minho? Universidade Não, Fernando Pessoa. Hã? Fernando No Porto. Pessoa, no No Porto. Porto. Que bacana. Porto. E depois como a gente faz fora e precisa fazer o reconhecimento, né? Aí eu consegui fazer o reconhecimento na Federal do Rio Grande do Sul. Ah, Depois de ter que trazer para o Brasil, fazer o reconhecimento, né? Adequar as mesmas exigências, né, das universidades públicas do Brasil, e eu consegui fazer o reconhecimento aqui no Brasil. Mas que é muito bom, viu, bacana. cara? Uma experiência Legal. belíssima, né? Porque assim, cara, é completamente diferente, seja das públicas ou das privadas no Brasil. É, né? A dinâmica deles lá do doutorado, ele é incluído na Europa, né? É, Então, assim, ao ser incluído na Europa, eles têm uma perspectiva completamente diferente do que é o doutorado, das publicações, do grau de exigência. Não estou dizendo que é melhor ou pior que no Brasil, mas é é diferente. diferente. É diferente. Então, foi uma experiência diferente. Você faz o mestrado, você faz MBA, e aí você tem esse choque, né? No primeiro momento é um choque, né? Porque Uhum. é completamente diferente o direcionamento que eles dão lá nos cursos, as exigências por publicações, você acaba tendo que se adaptar àquele ritmo de publicação. Então, assim, foi um aprendizado bem legal mesmo. Que Você dá uma bacana. evoluída, sabe? Você dá uma É, eu evoluída em imagino, termos de imagino. pesquisa, de academia. Foi muito interessante mesmo, valeu a pena. A princípio era uma dúvida, né? Eu fiz que nem você, acabei ficando um ano para cumprir as disciplinas, né? Depois você volta e acaba fazendo a pesquisa para cá, só volta lá para seminários, para participar de algum congresso. Putz, Mas foi um ano, assim, uma experiência muito legal. Você deveria dica. aproveitar. Você deveria aproveitar, já que está aí já em andamento, encaixava aí um sanduíche aí, você vai lá, fica 2, 3 meses numa dessas universidades ali, você está Aham, tendo tempo para isso, e você pode encaixar isso, inclusive, por exemplo, sei lá, nas férias tuas, sabe? Existe eu essa sei. flexibilidade, né? Então, você pode fazer isso. É uma experiência Ó, diferente, cara. Vale muito fala a pena. isso. Fala isso não, professor. Pô, esse é um desejo meu antigo. Eu estou paquerando aí com o professor, meu orientador, para, enfim, tem alguns complicadores, né? O trabalho, mas a Assim, gente imagina. consegue. Estou disposto, já falei. Mas ele falou ultimamente que a questão de bolsa, né? Você não consegue, né? Tem esse com vínculo empregatício. Mas ele tá dando uma checada nisso. Ele tem um vínculo bom, o professor Gilberto do Mackenzie. Ele tem um vínculo bom com o Lille na França. A gente já tem um colega lá fazendo esse período exatamente de sanduíche. Bom, vamos ver, vamos ver. É um desejo, é um desejo. Vale a pena, cara, vale a pena. É a É um pena desejo. mesmo porque é uma aprendizagem, além da questão cultural, né, que são muito diferentes, mas é mais a questão mesmo da dinâmica do programa, né? Eles têm uma visão. Bom dia, Silvânia. Eles Silvânia, têm
uma dinâmica completamente diferente, né? É. Fora a cidade, né? Porto deve ser Poxa, maravilhosa. maravilhoso, Cidade, maravilhoso. assim, muito boa, muito boa. Bom dia, Eu, Portugal, né? bom Bom dia. dia, Silvana. Tudo bom? tudo. Desculpa interromper. Não, ao Não, contrário. imagina. Olá, bom dia a todos. Bem, tudo bom, Olá, Jean? Jean. Bom dia. Só aguardar mais os outros dois participantes e a gente já inicia, tá? Mais um pouquinho. Silvânia é lá do programa da Unicinos, né? Você está vinculado à Unicinos. Isso, Parabéns, PPA. hein? Vocês tiveram uma avaliação esse ano ainda melhor. Parabéns. Foi Que incrível. bacana, bacana. Trabalho intenso, É, né? conjunto. Eu entrei lá, já vinham com um trabalho muito intenso, né, nessa busca, e que bom que o resultado veio. Resultou. Veio. Também. Bom dia, Meire. Tudo bom? Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Tá. Olá, bom dia, Meire. Bom dia, José. Aguardando agora só. Falta Maria do Socorro. Desculpa, Vinícius, para mim, sua voz sumiu. Viu? Foi, tá Meu bem agora? baixinho. Agora sim. Agora sim. Não, eu disse, só falta Maria do Socorro. Deixa eu aguardar que já inicia. Nonato, a professora Rossana está me dizendo que está tentando entrar na nossa sessão, e que está dando a mensagem de, como é que é? Conexão recusada, alguma coisa assim. Será que... Difícil, né? Porque a gente está É todo mundo tentando difícil. naturalmente, né? É. Falar Então, para já posso dizer que nós mandar. estamos aqui já. Ela vai tentar entrar novamente. Esperar só mais um pouquinho para ver se a Maria do Socorro vai vir ou não. Nós já iniciamos para não atrasar, tá?
Acho que, professor, podemos iniciar e deixamos o artigo da Maria do Socorro para o final. Tá, fechado. Acho que é uma boa estratégia. Obrigado. É só ajustar aqui para eu não... Ok, vamos lá. Então, oficialmente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 25º SEMEAD. Nós estamos iniciando aqui o nosso evento. Deixa eu só fazer uma apresentação formal. Nosso evento ele vai das 8h30 até as 10 horas da manhã. Nossa sessão temática é sobre gestão da inovação, tecnologia e sustentabilidade, inovação e sociedade. Teremos como debatedor assistente o José Antônio Afonso Nonato, que está aqui com a gente, que é do Mackenzie. Como debatedora suplente, a Adriana de Castro Pires, que é da Uninove. Eu, que sou o professor Vinícius Roveri, da Universidade Metropolitana de Santos, Unimes. E a pesquisadora sênior, professora Rossana Filete Sorrans, que é da FEA USP. Nós teremos como dinâmica das apresentações a seguinte sequência. Primeiro, trabalho de Jean Soares da Silva, da Universidade Federal do Pernambuco, juntamente com Cláudia Fabiana Gor, da Universidade Federal da Paraíba, tema relacionando inovação orientada para a sustentabilidade, capacidades dinâmicas e colaboração interorganizacional, proposta de um framework teórico. Segundo trabalho, aprendizagem organizacional e capacidade inovativa com determinantes para a inovação responsável, de Silvânia da Rocha Medeiros Villanova, da Unicinos, e Adalberto Ramos Cássia, da Uninove. Terceiro trabalho, os modelos de negócios na era da digitalização e da indústria 4.0, uma revisão bibliométrica e futuras investigações, de Meire Altino Souza, da Universidade Beira Interior de Portugal, e também de Maria José Madeira, também da Universidade da Beira Interior. E, por último, inovação para sustentabilidade, uma análise bibliométrica baseada em redes e relacionamento, de Maria Socorro Barbosa Guedes, da Universidade de Fortaleza, e Fernando Luiz Eviana, também da Universidade de Fortaleza. Nós teremos a seguinte dinâmica de apresentações, tá? Nós teremos essa introdução de 4 minutos. Cada um de vocês terá 8 minutos para a apresentação, que serão os vídeos que o Nonato vai disponibilizar para nós. Depois nós teremos, em cada apresentação, uma possibilidade de discussão sobre o tema de 8 minutos, e no final das 4 apresentações, nós teremos um debate com duração de até 22 minutos. Então, essa vai ser a dinâmica que nós vamos adotar aqui no nosso trabalho. Nonato, se você quiser fazer, compartilhar os links e explicar o porquê dos links, por gentileza. Claro que sim, professor. O primeiro deles, pessoal, acabei de compartilhar, ao final da sessão, lembre-se de fazer a avaliação desta. Vou reiterar esse link no finalzinho, e agora eu vou compartilhar o link do vídeo, né, caso vocês tenham alguma dificuldade de assistir a partir da minha máquina. Então, esse seria o primeiro trabalho, relacionando inovação orientada para a sustentabilidade. É isso aí, né, professor? Então, vamos iniciar? Vamos. Deixa eu só ver aqui. Olá a todos, me chamo Jean Soares, sou vinculado ao programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Pernambuco e junto com a professora Cláudia Fabiana Gor, que é vinculada ao programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal da Paraíba, desenvolvemos o trabalho intitulado Relacionando inovação orientada para a sustentabilidade, capacidades dinâmicas e colaboração interorganizacional, proposta de um framework teórico. Então, a apresentação ela vai passar por todos esses tópicos, começando com a contextualização, seguido do objetivo, o método, a proposta do framework e finalizando com algumas considerações. Então, para contextualizar, no trabalho a gente apresenta e entende que a inovação cada vez mais ela se mostra como uma atividade-chave no desempenho de qualquer organização e, por conta disso, as discussões cada vez mais aumentam no ambiente empresarial, acadêmico, governamental, isso porque a inovação ela é vista como
fonte para desenvolver vantagem competitiva. E aí, por muito tempo, as inovações elas foram vistas ali nas concepções econômicas da teoria da inovação proposta por Schumpeter. Mas a gente percebe que a inovação vem ganhando novos enfoques, né? E um deles seria a inovação relacionada com a sustentabilidade, que a gente chama ou entende na literatura como inovação orientada para a sustentabilidade. Nesse trabalho, a gente entende inovação orientada para a sustentabilidade como o desenvolvimento de novos produtos, processos ou sistemas de gestão fundamentados em objetivos ambientais, sociais e econômicos. Quando a gente vai analisar a literatura, é possível ver que muitos autores trazem uma relação benéfica entre esse tipo de inovação com o desenvolvimento de capacidades dinâmicas, ou seja, para que as organizações elas consigam desenvolver inovações orientadas para a sustentabilidade, elas precisam desenvolver algumas capacidades dinâmicas, considerando ali o contexto que elas atuam. E aí muitos autores vêm dizer que dificilmente, se as organizações trabalhassem só, elas conseguiriam desenvolver essas capacidades. Ou seja, isso vai mostrar que a colaboração, o desenvolvimento de parcerias é essencial para que as empresas, as organizações, elas consigam desenvolver vantagem competitiva, consigam desenvolver capacidades dinâmicas e, consequentemente, ter os resultados de inovação orientada para a sustentabilidade. Então, alguns autores vêm falar isso e fez nós, enquanto pesquisadores, desenvolver a seguinte pergunta de pesquisa. Como integrar, através de um framework, a relação entre inovação orientada à sustentabilidade, capacidades dinâmicas e colaboração interorganizacional? E aí, por meio disso, esse trabalho teve como objetivo propor um framework conceitual que integra a inovação orientada à sustentabilidade com capacidades dinâmicas no contexto de organizações que atuam em ambientes de colaboração interorganizacional. E aí, para atingir esse objetivo, nós desenvolvemos uma revisão sistemática da literatura associada a uma análise de conteúdo dos artigos que nós adquirimos a partir dessa RSL. A pesquisa ela foi realizada ali em janeiro de 2022 e nós utilizamos a base de dados Web of Science para a busca desses artigos. Então, essa figura ela sintetiza um pouco desse processo, desde o desenvolvimento da problemática, o objetivo, uma busca exploratória que nós fizemos para entender os termos que seriam utilizados na busca na base de dados, os filtros que utilizamos até chegar ao portfólio final de 97 trabalhos que passaram aí por uma etapa de leitura e análise do conteúdo para a construção do framework teórico. Dentro do processo de categorização, na leitura dos artigos, nós identificamos algumas capacidades dinâmicas, que são essas que estão apresentadas. Além das capacidades dinâmicas, que são tratadas pelos autores, nós também identificamos alguns antecedentes que estariam relacionados a essas capacidades dinâmicas, que não são capacidades dinâmicas, mas que também contribuem para o seu desenvolvimento. Tudo isso dentro do contexto ambiental, social e econômico da inovação, que seria a inovação orientada para a sustentabilidade. E aí veio o questionamento, né? Como integrar, então, tudo isso dentro de uma discussão? Tudo isso que esses autores falaram. E aí, por meio disso, nós propomos, então, o framework dentro dessa estrutura. Então, a gente tem aí alguns níveis, que seria a inovação orientada para a sustentabilidade, considerando a questão econômica, social e ambiental. A gente tem as capacidades dinâmicas se relacionando com esses tipos de inovação, os seus antecedentes, e isso tudo dentro do contexto de colaboração interorganizacional. Então, o framework ele contribui para a gente observar como essas organizações que atuam em colaboração podem utilizar as capacidades dinâmicas e também os seus antecedentes, que nós encontramos na literatura, para se tornar mais sustentáveis nesse seu processo de inovação, com a visão que vai abranger a SOI na perspectiva econômica, social e ambiental. E aí, com a leitura e análise dos artigos, a gente percebeu que todas as capacidades eles tinham, de certa forma, alguma relação com a inovação de maneira geral, considerando todas as perspectivas, mas algumas se relacionavam ou eram fortemente mais associadas com uma perspectiva mais do que outra. Com isso, a gente percebeu, por exemplo, que a capacidade tecnológica de absorção, relacional e de liderança tem uma integração muito forte na literatura com a perspectiva ambiental da inovação. A gente percebeu que a capacidade de adaptação, criatividade e das pessoas da organização
tem uma integração muito forte ali com a inovação no impacto social, na perspectiva social, e a capacidade de reconhecer e adquirir novas oportunidades e a capacidade de compartilhar o desenvolvimento de produtos, quando tratada pelos autores, tem uma integração muito grande aí com a perspectiva mais econômica. Mas, de maneira geral, todos eles se apresentam em algum momento com alguns outros tipos de ou outras perspectivas dessa inovação. Por fim, a gente entende que o trabalho ele contribui na forma que ele tenta aproximar esses 3 tópicos temáticos, que é inovação orientada para a sustentabilidade, capacidades dinâmicas dentro das empresas que atuam em colaboração. Então, além disso, esse ensaio teórico ele considera as 3 perspectivas do TBL. Então, isso é bem interessante de se observar, porque a gente tenta apresentar dentro do framework essa perspectiva ambiental, social e econômica, diferente de muitos estudos que às vezes tratam mais só da perspectiva ambiental. O ensaio também ele se apresenta como uma fonte de informação para organizações que atuem no contexto de colaboração, isso porque os gestores podem utilizar dessas informações para ver quais capacidades eles podem desenvolver, além das capacidades também os seus antecedentes, e isso pode incentivar a forma como a organização ela vai desenhar e desenvolver a sua colaboração. A gente entende que o trabalho possui algumas limitações, né? Uma delas se caracteriza pelas escolhas metodológicas. Então, a própria questão de ser uma proposta teórica, né? Que não tem validade empírica, não foi testada em campo, traz um pouco dessa limitação do estudo, mas que serve de oportunidade para que outros estudos possam desenvolver essa análise, gerar hipóteses, gerar proposições a partir do que foi apresentado dentro dessa discussão. E aí são oportunidades para novos estudos. E é isso, eu agradeço a atenção e nos encontramos à disposição aí para dúvidas e questionamentos. Perfeito, Jean. Primeiro, né, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho. Li o seu trabalho, e, evidentemente, nós assistimos os vídeos antes dessa apresentação. Considero o seu trabalho estar bem organizado, né? Até queria depois te perguntar qual é o motivo maior, se isso é uma parte do seu programa de mestrado, doutorado, como é que foi desenvolvido isso, qual o objetivo desse desenvolvimento, mas está um trabalho bem organizado, com uma metodologia bem definida, no sentido do processo de revisão sistemática foi muito bem feito. Eu só queria fazer alguns comentários no sentido até de ajudar você posteriormente a fazer outros trabalhos, né, que você vai desenvolver. Eu acho que é uma crítica construtiva no sentido de organização para quem é o leitor, né, no caso eu ou outros, né, no futuro artigo que você venha a publicar. Quando você faz a revisão sistemática, né, e evidentemente o ponto central do seu trabalho é você trazer toda a análise dos artigos que você pesquisou e traz. Professor, você ficou em mudo. Por um momento, você ficou em mudo. Eu bati a mão aqui. Seria interessante ali no momento que você organizar o seu trabalho, eu vi que você tomou cuidado de colocar as referências, as citações, em ordem alfabética, né? De certa forma, ele está organizado, mas para o leitor, né, que vai, na realidade, ter aquela ideia cronológica de quando é que foi o primeiro trabalho, quando é que é o último trabalho, seria sempre interessante que na tua revisão sistemática você organizasse aquele quadro 1 e quadro 2 teu com essa organização cronológica, desde o primeiro artigo até o último artigo. Então, acho que esse é o único ponto que eu vi no seu trabalho, que faltou talvez ali um pouco mais de clareza para o leitor, que eu acho que vale a sugestão para você para trabalhos futuros, tá? Procure sempre organizar na revisão sistemática em ordem cronológica, tá? Porque aí você tem, o leitor consegue ter uma boa noção, como eu falei, do primeiro ao último trabalho, então isso dá uma sensação diferente quando a gente fala em revisão sistemática, tá? No começo também, me lembro que você fez uma parte introdutória, que é a parte de justificativa do teu trabalho, do porquê fazer aquilo. Você também fala, não, existem alguns autores que sustentam, que faltam informações sobre inovação, orientada para a sustentabilidade. Você faz uns comentários, mas você não cita muito esses artigos também, né? Quando a gente faz, por exemplo, publicações de artigos, um ponto que vai ser sempre fundamental, que o revisor ali vai cobrar de você,
tá bom, você está me dizendo que esse tema não é muito pesquisado, uma vez que você apresentou bem o problema da pesquisa. Tá, mas aonde eu vou checar realmente essa informação? Como é que eu vou ter certeza que esse tema realmente não é pesquisado? Você fala sobre isso, mas você não coloca ali na sequência os artigos, né? Então, isso é uma coisa também que reforça a importância do teu trabalho, talvez uma possível publicação, eles vão acabar cobrando isso de você futuramente. Então, guarda essas informações que eu acho que são importantes para você organizar o teu trabalho, tá? Só uma última coisa, e a gente já passa para a próxima, a gente tem um tempo muito limitado, a gente discute mais no final. Eu também percebi no teu trabalho, e aí também é uma crítica para você pensar nisso posteriormente. Quando você apresenta o quadro 1 e o quadro 2, que são as referências que você conseguiu pesquisar, você, na hora de discutir sobre essas referências, você acaba inserindo algumas referências na discussão que não necessariamente estão na tabela. Então, eu senti que foi um ponto meio falho, porque pensa qual o objetivo da revisão sistemática? Não é você pegar todos aqueles assuntos que estão sendo tratados sobre aquele tema, então você vai extrair dentro daquele tema quais são os autores que estão embasando aquilo que você está dizendo, a necessidade de inovação, sustentabilidade. Então, aí você trouxe ali, eu percebi no trabalho que você escreveu, talvez seja um recorte de algo que você já tenha pronto, não sei. Mas você coloca uma discussão com 2, 3 autores ali que eu olhei e falei, ué, mas o Jean não falou sobre eles na revisão sistemática do que ele encontrou, mas usou eles como referência na discussão. Tá? Então, assim, é uma dica importante, porque quando você fala em revisão sistemática, quem avalia o seu trabalho, vou publicar, o cara vai direto. Pô, você está me dizendo que esses 20 autores aqui são fundamentais, mas por que está aparecendo mais 2, 3 que não estão naquela tabela dos chamados importantes por ele? Tá? Então, só toma um pouco de cuidado com isso, porque aí você tem, eu tenho certeza que esse trabalho que você tem, não sei se você já encaminhou para publicação, mas ele está muito legal. Ele tem condições de, pela informação que traz, pela metodologia bem feita que você fez, ele pode fazer uma publicação interessante. Só dá uma olhada nesses pontos, depois eu posso até te mandar por e-mail, a gente combina, eu anotei ali na parte do teu trabalho e você usa para depois ajustar para os próximos trabalhos, tá bom? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, a gente tem um tempinho um pouco curto, mas aí você tem 1, 2 minutinhos aí, fica à vontade, senão a gente passa para o próximo. Bom dia, pessoal. Vinícius, José Antônio. Vinícius, obrigado pelas considerações. Ontem a gente passou pela sessão Sapiens, né? E o professor Danilo também fez muitas considerações interessantes, né, para aprimoramento do trabalho, e algumas delas que você também comentou, né, relacionadas a essa questão dos quadros, a discussão, né, a forma como ela foi apresentada. Esse trabalho ele foi parte da minha dissertação de mestrado até a qualificação, né? Então a gente estava construindo essa discussão, e aí na qualificação, né, uma sugestão da banca por uma questão lá, a gente resolveu mudar uma perspectiva que seria construída até a defesa, e aí nós resolvemos aproveitar o material para uma publicação enquanto artigo, já que essa discussão não iria entrar na dissertação, né? Mas a gente já tinha escrito um material, né, interessante, já tinha feito a revisão, e aí a gente resolveu enxugar ele enquanto artigo e fazer a submissão no CMEAD, né? Então, era parte do meu projeto de dissertação, né? E aí, de fato, a gente percebe, depois que a gente submete, a gente consegue perceber alguns errinhos, né, ao longo do trabalho, e a gente tem a intenção de enviar ele para publicação, então, possivelmente, a gente vai organizar, por exemplo, essa questão das citações, talvez citações que não tenham entrado, né, e na discussão também, acabou que a gente colocou alguns autores que a gente tinha da revisão exploratória, que não tinham sido, por exemplo, entrados a partir da revisão sistemática, até porque a gente usou só uma base, que foi a Web of Science, né? Então, a gente acabou colocando alguns autores clássicos, por exemplo, para introduzir a discussão, antes de colocar alguns outros os autores da revisão, mas que talvez pode ser falho nesse sentido, né? Porque, de fato, para a gente até mesmo ser mais direto no sentido de utilizar os autores que a gente encontrou na revisão. Então, eu entendo demais esse seu posicionamento, e eu anotei aqui para a gente tentar fazer essa correçãozinha, considerando aí essa submissão que a gente pretende fazer.
E aí, obrigado mesmo, Vinícius. Imagina. Só um ponto também que é interessante comentar, que é importante para o trabalho de vocês, quando a gente percebe que é um recorte o trabalho que vocês fizeram. Esse não é o problema, mas o importante é fazer o que você fez, que eu achei legal. Ali na conclusão, você apresentou ali as falhas ou a deficiência do trabalho. Isso é importante, porque quando o aluno, o autor, ele apresenta, ele entende, ele deixa explícito que há aquela limitação, porque usou uma única base de dados, porque não é uma questão empírica, não tem problema. O revisor está entendendo que é um recorte ali. O duro, quando você não tem essa limitação que você fez, evidentemente vai vir a cobrança, vai vir, né? A pessoa vai cobrar. Por que você fez um trabalho só numa base de dados? Por que você usou tais palavras-chave? Agora, como você tem, isso é importante para todos vocês, tenha essa maturidade de falar, olha, o trabalho é um recorte. Ele tem isso, nosso objetivo foi bem explícito e poderia, para trabalhos futuros, fazer A, B, C. Perfeito. Por isso eu falei que o trabalho está bem organizado. Tem um problema, tem uma boa metodologia, os ajustes que a gente cita que é necessário, e no final você apresenta ali as deficiências, o que poderia ser feito para melhorar. Perfeito. Só fazer esses ajustes, a gente está fazendo uma publicação bem legal. Tá bom? Obrigadão, Vinícius. Vamos lá, vamos colocar o próximo para a gente... Vamos colocar. Estou compartilhando o link aí e compartilhar a tela agora mesmo. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvânia e junto com o colega Dalberto desenvolvemos esse estudo teórico, né, que trata da aprendizagem organizacional e capacidade inovativa como determinantes para a inovação responsável dentro do contexto empresarial. Então, apresentando um pouco sobre o contexto em que essas organizações estão inseridas, a gente ressalta que é um contexto permeado por profundas mudanças, promovidas por diferentes fatores. Eu posso ressaltar aqui os avanços tecnológicos, as mudanças nas políticas comerciais das nações, e esses diferentes fatores, eles se configuram em novos desafios para as estratégias, né, das organizações e suas práticas gerenciais. A inovação, ela surge como uma fonte concreta de sobrevivência e crescimento dessas organizações dentro desse contexto, que também e cada vez de forma cada vez mais forte demanda por maiores cuidados em relação à necessidade de preservação ambiental, a necessidade do olhar voltado para os impactos no contexto social dos resultados dessas organizações, né? Ou seja, dos resultados que eu falo, dos produtos que ela lança no mercado, dos seus processos, enfim, das suas decisões, né? E a inovação responsável vem com uma abordagem que permite o desenvolvimento do processo de inovação circundado por todo esse cuidado que é demandado, né? E é uma abordagem que vem tendo um crescimento nas discussões no meio acadêmico, especialmente nos últimos anos, justamente por considerar no seu corpo, né, de discussão todos os benefícios sabidos e todos os impactos e aqueles negativos, especialmente, né, que precisam ser considerados no processo de inovação também. Então, apresentando um pouco do referencial teórico trabalhado no estudo, a gente ressalta que a inovação responsável foi trabalhada a partir do seu papel dentro desse processo de construção de capacidades organizacionais para melhor atender aquelas demandas e exigências e mudanças que eu apresentei anteriormente. A inovação responsável surgiu no contexto europeu, em discussões voltadas para políticas públicas, né, numa visão muito comercial, mas dentro desse âmbito.
e se ampliou para uma visão socioambiental dentro do contexto das organizações privadas. A von Schomberg traz a definição, em sua definição, né, seminal, dentro dessa abordagem, onde ele ressalta a necessidade da inovação ser desenvolvida de forma interativa, de forma inclusiva, né, ou seja, trazendo diferentes atores e inovadores para esse processo de construção que deve visar o interesse comum. Os pilares desse processo de inovação, eles são apresentados em um framework, num trabalho seminal de Steele Gowen e colegas, datado de 2013, né, onde eles apresentam as dimensões da antecipação, reflexividade, inclusão e responsividade. E para que essas dimensões sejam desenvolvidas, a gente trouxe no trabalho também a necessidade de capacitação dos indivíduos, né, dos colaboradores, dos stakeholders internos que vão colocar em prática, né, todo o plano de ação. Então, no referencial teórico, a gente também trabalhou com a aprendizagem organizacional associada, né, com essas novas orientações estratégicas para que os processos, a operação das organizações tenham um nível de qualidade superior até então, né, do que até então tem sido visto, e a capacidade inovativa, né, a partir das lentes da gestão da inovação tecnológica e da aprendizagem contínua. Em relação ao método, a gente trabalhou, como eu já disse, as linhas teóricas, né, da inovação responsável, da aprendizagem organizacional e da capacidade inovativa. Foi um estudo exploratório. Aqui no quadro 1, a gente apresenta os termos utilizados, os filtros realizados na base Scopus para resgatar os documentos. Efetivamente foram resgatados 90 e analisados 39 artigos científicos filtrados conforme a aderência, né, à temática do estudo proposto. Então, como resultados, apresentamos duas proposições. Na P1, as diretrizes definidas para orientar o processo de aprendizagem organizacional, elas viabilizam a identificação e desenvolvimento da inovação responsável dentro da organização, e a P2, as práticas associadas com a capacidade inovativa subsidiam a identificação e o desenvolvimento de inovação responsável. Então, o que podemos destacar é que se evidenciou que os fundamentos da inovação responsável, eles buscam integrar dentro do processo de inovação os princípios do desenvolvimento sustentável, os processos de inovação considerando novas realidades, né, análises de riscos e impactos socioambientais inseridos em ações e projetos de inovação, os benefícios da integração entre a inovação responsável e a aprendizagem organizacional, bem como referencial de desenvolvimento contínuo de novas habilidades e capacidades, novas formas de emprego da criatividade, né, que se apresentam como relevantes à vida da população e à preservação do meio ambiente. Aqui estão algumas das referências utilizadas no desenvolvimento do estudo. E o nosso muito obrigada. Esse é um estudo que tem um apoio da CAPES, da Unicinos, da Uninove e do IBGE. Em meu nome, em nome do Adalberto, agradecemos sua atenção e nos colocamos à disposição para esclarecimentos, né, e retirada de dúvidas e para o debate proposto. Até breve. Perfeito, Silvânia. Novamente, parabéns pelo trabalho, né? Evidentemente, nós já conhecíamos. Eu achei, primeiro falar da parte escrita do trabalho, assim como eu fiz o comentário com o Jean, eu li o seu trabalho, vi que ele está bem organizado,
as situações bem indicadas e não encontrei, assim, desde a parte organizacional até o método proposto, nenhuma questão que eu acho que valesse a pena nesse momento comentar. Eu também fiz algumas observações, alguns errinhos que eu encontrei durante o trabalho, mas depois eu forneço para você. Acho que é interessante para você também melhorar para futuros trabalhos, mas eu acho que é nada que os comentários que eu fiz com o Jean, eu achei que valia a pena os outros ouvirem também, que às vezes é uma informação geral. Não sei, são questõezinhas pontuais ali que eu acho que esse não é o momento da gente estar falando sobre isso. Mas, assim, o que eu achei interessante no seu trabalho? Primeiro, você traz um tema um pouco diferente dos demais, que é a questão da inovação responsável, né? Que é um termo que, bem colocado por você, já tratado na Europa. Então, a terminologia é um pouco diferente, embora ele traz todo o conceito, né, de integrar questão social, econômica, ambiental, que a gente percebe nos outros trabalhos também, que é um pilar que hoje é necessário, que muitas vezes os trabalhos estão muito focados na questão ambiental, quando se fala em inovação, mas não fala muito da questão de integração do tripé econômico, social e ambiental. Então, acho que você explora legal isso no trabalho, traz uma visão que isso começou na Europa, traz ali as bases que são necessárias para que essa inovação seja implementada. Eu acho que foi bem organizado, como eu falei, traz uma informação nova. E um outro ponto que eu acho que é interessante aqui, a questão também da análise dos projetos, né? Eu acho que isso é interessante. Quando você diz ali que durante a avaliação de novos projetos, né, você tem focado essa questão na análise dos riscos, né, socioambientais para a implementação desses projetos. Então, achei que, em termos estruturais, ele ficou bem interessante, bem legal, e eu acho que ficou a dica interessante essa terminologia da inovação responsável, né? Necessidade de capacitação, né, de novos colaboradores, a integração entre as organizações necessárias, ou seja, isso é um ponto que também vários de vocês colocaram, né? A inovação fala de integrar empresas, fala de capacitar os colaboradores, que isso é uma necessidade para, de fato, você conseguir implementar, tá? Bem bacana mesmo, parabéns, bem interessante, até compartilhar com os demais colegas depois aí para poder entenderem nessa abordagem um pouco diferente que você deu, tá bom? Jean, vamos lá para a gente poder cumprir o nosso tempo? Próximo artigo, então, está aí compartilhado o link, vou compartilhar na tela. Olá, meu nome é Meira Altino, estou concluindo meu mestrado em empreendedorismo e criação de empresas na Universidade Beira Interior, em Portugal, e hoje vou apresentar o artigo Os Modelos de Negócios na Era da Digitalização e na Indústria 4.0, uma revisão bibliométrica e futuras investigações. O surgimento das tecnologias digitais tem transformado significativamente as organizações, forçando-as a adaptarem seus modelos de negócios, estratégias e práticas de gestão, modificando as estruturas tradicionais empresariais, como também redefinindo o significado de cliente e como os indivíduos vivem e interagem uns com os outros na quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Apesar de haver um número crescente de investigações sobre a indústria 4.0, digitalização e modelos de negócio, na literatura existente não possui estudos abrangentes que discutem e apresentem uma revisão bibliométrica sobre as dimensões que influenciam os modelos de negócio na era da digitalização e da indústria 4.0. Motivada pelo fenômeno da digitalização, o principal objetivo dessa investigação é identificar as dimensões adotadas pelas empresas que influenciam os modelos de negócio na era da digitalização e da indústria 4.0, através da revisão sistemática da literatura. A indústria vem se renovando ao longo dos últimos séculos, trazendo inovações tecnológicas com uma velocidade cada vez mais rápida. Atualmente, estamos na quarta revolução industrial, uma revolução digital que está a ocorrer desde meados do último século, caracterizada pela fusão de tecnologias que vão desenhando as suas linhas entre o mundo físico, digital e biológico. Representa o atual paradigma de produção, sendo impulsionada pelo avanço de novas tecnologias bases, como, por exemplo, computação em nuvem, internet das coisas, entre outras. De acordo com alguns investigadores, a digitalização é uma necessidade operacional.
envolvendo a padronização dos processos comerciais, ou seja, consiste no uso de tecnologias digitais para transformar processos de produção, de desenvolvimento de produtos e modelos de negócio, visando aperfeiçoamento e eficiência nos processos. Outros autores acreditam que os mecanismos da indústria 4.0 permitem melhorias comerciais significativas, otimizando as operações, além de renovar ou mesmo criar modelos de negócios ao integrar as tecnologias digitais nos processos empresariais. Bem, inicialmente foi feita uma pesquisa na base de dados da Scopus, utilizando as palavras-chave Business Model and Industry 4.0 or Digitalization, onde foram identificados mais de 1.500 documentos. Após passar pela triagem, pelo processo de qualificação, inclusão e exclusão, 322 artigos foram analisados. Em seguida, foi feita uma análise bibliométrica através do software BuzzViewer para identificar o crescente interesse da pesquisa nesta área, através da citação, cocitação e acoplamento bibliográfico. Quanto aos autores mais influentes, dos mais de 23 mil, aproximadamente 170 foram cocitados no mínimo 20 vezes, assim como dos quase 900 autores que tiveram suas citações e acoplamento bibliográfico analisados, pelo menos 11 publicaram 4 ou mais artigos. No que se refere aos artigos, além das análises feitas pelo software, um dado interessante é que 66% desses artigos foram publicados muito recentemente, ou seja, de 2020 até o momento. Isso se dá principalmente pelo fato deste tema ser muito recente. Em relação aos periódicos, dos 183 jornais, pelo menos 14 publicaram 4 ou mais artigos, sendo esses 3 os mais impactantes. No que se refere à liderança dos países, como é de se esperar, a Alemanha, berço da indústria 4.0, possui o maior número de publicações. Em seguida, temos a Finlândia, a Suécia, a Itália, seguido do Reino Unido. O Brasil aparece em 10º lugar e Portugal em 19º. Em seguida, foi analisada a performance das instituições, onde das 554 instituições, 17 publicaram 4 artigos ou mais, e as que mais publicaram foram as universidades da Suécia e da Finlândia, com 15 artigos cada. Para concluir a investigação, foi feita a análise de concorrência de palavras-chave para identificar os tópicos de maior interesse e assim determinar os clusters. No cluster 1, inovação tecnológica, as investigações concentram-se na eficiência dos modelos de negócio transformadores e disruptivos da indústria 4.0, que estão a revolucionar o mercado de produtos e serviços, incluindo investigações sobre modelos de negócios da PMEs e startups, onde têm sido analisados os desafios, a capacidade de absorção do conhecimento, os riscos, as oportunidades e os fatores críticos de sucesso. No cluster 2, inovação nos modelos de negócio, estão agrupados os temas relacionados à gestão empresarial de pessoas, e como conhecimento prévio de uma organização, afeta as suas estratégias na implantação dos serviços digitais, além de abordagens sobre as barreiras à digitalização, orientação para a tomada de decisões e estratégia para implementar as tecnologias digitais. No cluster 3, transformação digital, as publicações se concentram na evolução dos modelos de negócio de plataformas digitais, na transição e evolução dos modelos de negócio tradicionais para modelos de negócios digitais, que são influenciados pela digitalização, nos desafios e estágios da transformação digital, além da transformação digital causada pela pandemia da Covid-19. No cluster 4, tecnologias digitais, as publicações compartilham um denominador em comum, a criação de valor influenciado pela digitalização. Outras investigações procuram esclarecer em detalhes os impactos nos modelos de negócio de uma tecnologia digital específica. A capacidade dinâmica também é outro tema que tem chamado a atenção dos investigadores. Por fim, neste último cluster 5, economia circular e sustentabilidade, as diversas investigações estão mais relacionadas aos modelos de negócio da economia circular e modelos de negócio para a sustentabilidade, de forma a contribuir para a compreensão de como a indústria 4.0 e a digitalização combinadas com a inovação dos modelos de negócio estão relacionados com as práticas, os princípios e objetivos, as estratégias e a transformação da economia circular.
Conclui-se que essa investigação atingiu seu objetivo, identificando as dimensões que influenciam os modelos de negócio na era da digitalização e da indústria 4.0, através de uma revisão sistemática da literatura, onde as principais descobertas e contribuições dizem respeito à identificação dos temas, empresas, setores que têm mais sido explorada a fim de direcionar futuras pesquisas para outras áreas menos estudadas. Oferece também uma nova abordagem ao mapeamento científico na área da digitalização e dos modelos de negócios. Obrigada. Parabéns pelo trabalho também, né? Bem organizado, uma apresentação muito boa. Na verdade, de você eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, eu vi que você fez na universidade em Portugal, né? Você está concluindo o mestrado, você está em Portugal ou, na realidade, você está no Brasil e só fez o programa lá de mestrado? Não, eu estou no Brasil de volta. Eu fui, passei um ano lá, no meio da pandemia. Aí eu chamei, minha empresa que eu trabalhava chamou de volta e eu voltei. Aí estou aqui no Brasil. O que eu achei interessante, eu estava até conversando com o Nonato antes da nossa apresentação, e isso mostra bem pela apresentação do teu trabalho. Mesmo no programa de mestrado, que eu acho legal em Portugal, eu fiz meu doutorado em Portugal também. Eu estava falando sobre isso com o Nonato, né? É, na realidade, essa questão da gente fazer as publicações em inglês, né? Eu achei legal que o seu trabalho está bem escrito em inglês, né? E, evidentemente, você abre uma possibilidade muito grande de publicações internacionais. Então, acho que isso que é o interessante, né? Por isso que eu estava a curiosidade de se você tinha feito lá, se estava de volta. Mas o trabalho está muito interessante, você trouxe uma abordagem diferente na questão da inovação, focado para a TI, indústria 4.0, trouxe ali internet das coisas, Big Data, várias informações que são interessantes no ponto de inovação, que é um pouco diferente da abordagem que os demais trabalhos trouxeram, mas muito legal, muito bem feito, tá? Só dá uma olhadinha no trabalho, não sei se você vai, depois aqui do CMEAD, usar em outro lugar, e você, quando escreveu o trabalho, alguns títulos ali estão em português, você deve ter observado isso, né? Só dá uma olhadinha lá. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque eu queria fazer a revisão. Quando eu fui fazer a apresentação, que eu me toquei que o esquema eu esqueci de traduzir e acho que 2 títulos. Eu falei, nossa, eu tenho que corrigir isso. 3 títulos. Eu falei, às vezes você vai caminhar para algum outro lugar, só dá uma observada ali, porque ainda os títulos estão em português, né? Não, peço desculpas, e aí eu não imagina. consegui corrigir no site. Eu falei, depois eu pergunto como faz isso na apresentação. Não tem problema, é só uma dica para você Obrigada. depois usar isso, ajustar, tá? Mas realmente o trabalho está bem organizado, parabéns, tá? E o meu trabalho, na verdade, ele é 2. Essa é a primeira parte da dissertação, a segunda deve gerar um novo artigo, e depois eu queria ter algumas sugestões, mas falamos depois. Obrigada. Sim, perfeito. Eu entendi, você na verdade fez um levantamento bibliográfico e depois fundamentar a segunda parte do seu trabalho, né? Está bem evidente isso. Legal. Feito, dividido em 2 partes, depois eu faço análise de artigos específicos para identificar esses fatores relacionados com as tecnologias, mas depois eu detalho melhor. Bacana, parabéns. Obrigada. Vamos para o último, Nonato, assim nós fazemos a discussão final. Barbosa Guedes, doutoranda da Universidade de Fortaleza, e participa comigo do artigo o professor doutor Fernando Viana, da Universidade de Fortaleza, que inclusive é meu orientador. O artigo surgiu da necessidade de conclusão da disciplina Cadeia de Operações, onde eu tinha que apresentar um artigo e eu já queria fazer esse direcionamento do trabalho voltado ao tema da minha tese, que é inovação e sustentabilidade. A gente sabe que o tema inovação é tendência em todas as áreas do conhecimento, principalmente pelo desafio de buscar a sustentabilidade. No entanto, a transição para padrões sustentáveis de produção e consumo em um cenário de diminuição de disponibilidade de recursos naturais, crescimento populacional e mudanças climáticas é essencial para atender aos desafios atuais da humanidade. O artigo tem como objetivo realizar
uma revisão bibliométrica, a fim de abordar os conceitos mais relevantes das abordagens da inovação para a sustentabilidade, bem como identificar, selecionar e analisar as contribuições teóricas, identificando os principais autores, publicações e as áreas relacionadas ao tema. No atual momento de transformação e surgimento de novos negócios, é necessário compreender o conceito de inovação para a sustentabilidade, considerando os atuais estudos publicados e de maior impacto no desenvolvimento do tema. O estudo realizado por Fagerberg em 2002, utilizando dados bibliométricos, ele explora a base de conhecimento e inovação por meio de bibliometria e análise de redes sociais dos principais livros e manuais publicados na área de inovação. Já a pesquisa de Jafik, em 2013, ele analisa a estrutura intelectual do conhecimento produzido na área de inovação, utilizando dados bibliométricos e análise de redes sociais, considerando a disciplina de economia, sociologia, psicologia e administração. Estes autores usaram os livros como unidade de análise, não deram foco no procedimento metodológico do atual trabalho. Então, a revisão bibliométrica é uma importante técnica para mapear e avaliar temas da literatura publicada para identificar potenciais lacunas de pesquisa e destacar o estado de arte do conhecimento. Esta pesquisa é concentrada na base de dados da Web of Science. Como palavra-chave, utilizou-se os termos inovação e sustentabilidade, além da variação do tema inovação para a sustentabilidade. Todas as palavras foram traduzidas para a língua inglesa, utilizando o termo booleano e. A pesquisa foi filtrada pelos principais periódicos que tratam do tema e pelo tipo de documento, artigos ou artigos revisados, resultando em uma amostra de 52 publicações. A análise é apresentada pela geração de redes de relacionamento, mapas baseados em dados de rede, linkado pelo relacionamento existente gerado pelo software VozView. Aqui temos o gráfico, para iniciar nossa análise das áreas da Web of Science, onde observamos que as pesquisas ainda têm grande concentração nas áreas de meio ambiente. Já o número de citações e publicações no período de 2005 a 2021 cresceu nos últimos períodos, O primeiro artigo foi em 2005, porém, em 2019, 2021, houve um pico de produção acadêmica voltado na temática. Quando analisamos aqui as publicações por países, observamos que ainda há uma grande concentração nos países europeus, principalmente nos Países Baixos e na Espanha. Porém, o Brasil está aqui, incluído, com 3 artigos publicados no período de 2019 e 2021, com 15 citações. Aqui temos nossa primeira rede de relacionamento, de co-citação por documento, Onde nos apresenta a formação desse resultado por cluster, destacado pela cor vermelha, pela cor verde e azul. Nessa rede de co-citação, a unidade de análise é a referência citada, o documento. Já a rede de relacionamento de concorrência de palavra-chave dos 52 artigos, foi gerado 425 palavras-chave, porém foram processadas 85 palavras relacionadas ao tema pesquisado. E também apresentado em cluster. Observe que a palavra sustentabilidade é bastante evidente nesse cluster azul, Além de gestão, inovação e capacidade, todas relacionadas dentro do cluster e correlacionada com os demais. A rede de relacionamento de citação de autores nos possibilitou exatamente fazer análise dos principais artigos mais citados e de maior referência na academia. Temos aqui o cluster 1, onde temos o Bokeh, com 1.165 citações, o cluster 2 aqui do Gasiolos,
com 83 citações, o Van Cleef com 160 citações e o Gloucester 4 de Wilson com 156 citações. Então, foi aplicado uma análise de conteúdo e, com o resultado dessa análise de conteúdo, foi apresentado um quadro resumo dos conceitos centrais sobre a inovação para a sustentabilidade, considerando essa rede de relacionamento. O resultado, a gente vai apresentar como conclusão aqui, que no estudo realizado por Bowkey, identificou mecanismos e soluções que podem contribuir para a inovação do modelo de negócio para a sustentabilidade. Os exemplos foram compilados e analisados para identificar padrões para facilitar a categorização. Segundo Gaziolov, em 2013, para alcançar a sustentabilidade, há necessidade de transformação da sociedade, o que requer mudanças institucionais, sociais e culturais, organizacionais e tecnológicas. Van Cleef já apresenta elementos de uma agenda de pesquisa aplicada para apoiar o desenvolvimento de uma melhor compreensão das capacidades, que promove a competência das empresas para inovar de maneira mais sustentáveis. Na pesquisa de Willis, inovar para a sustentabilidade é um processo sistêmico, dinâmico e não linear que enfrenta muitas incertezas. O pensamento sistêmico é a maneira de entender a complexidade dos processos econômicos. Aqui nós temos a referência e eu queria agradecer a vocês. Parabéns, vejo que o professor Fernando também está na sala, parabéns ambos pela organização do trabalho. Eu queria fazer alguns comentários, novamente construtivos, que eu acho que são importantes nesse momento, para vocês poderem pensar em futuros trabalhos, em ajustar para talvez ser aceito aí em futuras publicações. Primeira sugestão que eu daria, primeiro o tema está perfeito, metodologia bem descrita, não há nenhuma observação nesse sentido, está muito legal. Eu acho que seria interessante, primeiro, Maria do Socorro, quando você for disponibilizar as figuras, seja na apresentação oral ou no trabalho, procura fazer primeiro uma figura com uma resolução um pouco melhor, os gráficos, elas ficaram um pouco escuras, até para a gente poder identificar ali o ponto que você queria citar, e também, como o artigo está em português, sei que vai dar um pouco mais de trabalho, às vezes tem um prazo de entrega no congresso, no simpósio, mas procura deixar, tá em português, deixa as figuras em português também, isso ajuda na interpretação do autor, então isso dá uma ajustada. Tem uma figura também que você colocou um passo a passo na metodologia, ela ficou um pouquinho também opaca, só nesses sentidos. Vale também a mesma observação que eu fiz no trabalho do Jean, que eu acho que isso é importante, numa revisão sistemática, você faz uma fundamentação na introdução, que você coloca bem o porquê, a lacuna de pesquisa que existe no seu trabalho, e você cita ali alguns autores. É sempre interessante colocar esses autores em ordem cronológica dos trabalhos. Eu vi que você se preocupou em colocar em ordem alfabética, Mas eu falei, a sensação do leitor é aquilo, começou em 2010, terminou em 2022. Eu percebo que tem uma alteração em 2010, 2017, então isso não acaba dando uma ideal noção para nós leitores, da ocorrência, qual foi o primeiro trabalho, qual é o último trabalho. Então, procura sempre ter essa organização cronológica quando a gente fala na organização desses autores, tá? Um ponto que eu vi aqui também, já só para complementar, e aí você fica à vontade para falar, eu acho que é importante comentar. Primeiro ponto, Sim, bem rápido, porque a gente realmente tem, é uma pergunta mesmo, porque a gente tem um tempo curto, Por acaso você chegou quando você fez esse levantamento de dados, talvez você não tenha colocado no trabalho, mas já tem essa informação. Primeiro, por que predominam esses trabalhos aí nos Países Baixos e na Espanha? Não sei se você conseguiu ter essa capacidade de interpretar. E por que, quando você apresenta ali que os trabalhos tiveram um maior enfoque em 2019, 20, 21, período onde houve maiores publicações, você conseguiu alinhar isso com alguma questão normativa, alguma questão econômica, de mercado, para ter aumentado essas questões de inovação nesse período? Assim, não completamente ainda, porque ainda estou gatilhando, tá? Gatinhando. Mas
surge, né, essa preocupação com o meio ambiente, economia circular, tudo surge principalmente nos países europeus, onde tem forte concentração. É tanto que as pesquisas ainda estão mais voltadas à preocupação ambiental mesmo, tá? Não estão preocupadas com a gestão, certo? Então, existe essa concentração. É tanto que existe também, quando a gente fala no conceito de inovação para a sustentabilidade, também ele é muito disperso, né? E eu queria exatamente, começando minha pesquisa, concentrar isso. E é um tema que vem crescendo nas diversas áreas, vem sendo realmente uma preocupação, tanto acadêmica, né? E explorando, e isso é devido a esse pico de pesquisas voltada a explorar mais esse tema que é tão importante na preservação do meio ambiente, no crescimento, no desenvolvimento, mas inclusive com responsabilidade, né? Que é outro tema bastante interessante, e é isso. Legal. Achei que estava bem interessante. Pois não, Fernando, por favor, fica à vontade. Eu queria primeiro pedir desculpas que eu entrei já no meio para o final aqui, que eu estava dando aula. Só para contextualizar, né, eu acho que no início da apresentação a Socorro falou, mas esse artigo, na verdade, é um primeiro passinho ali, né, que ela deu para começar a construir, né, a parte teórica da tese dela, que vai falar sobre inovação, sustentabilidade, capacidades dinâmicas e economia circular. Até lamento porque eu perdi, né, nessa sessão tinha uma apresentação, né, que falava sobre capacidades dinâmicas, mas depois eu vou dar uma lida no artigo, porque muito nos interessa, porque nesse momento a Socorro está trabalhando numa revisão sistemática, que aí ela já trabalhando com todos os temas, não apenas com a inovação para a sustentabilidade, né? E aí ela precisa elaborar também um framework, e eu vi que esse texto tem um framework lá, a gente vai dar uma olhada com cuidado, qualquer coisa vai trocar uma ideia. O Jean fez, ficou muito, muito legal. Né? Com o Jean, né? E essa questão da concentração temporal, né, isso a gente observa na maioria dos temas relacionados com sustentabilidade, né? Então, como eu trabalho também com a economia circular, e assim, é praticamente o mesmo gráfico, né? Talvez começando um pouco depois, né? Mas com um pico grande aí nos últimos anos. Embora a gente não tenha se aprofundado muito sobre isso, né? Mas uma coisa que eu tenho discutido aqui no nosso programa de mestrado e doutorado, a gente trabalha com sustentabilidade, está na nossa área de concentração já desde 2012, salvo engano, né? Mas a gente percebe, né, que principalmente no mundo empresarial, né, a história do ESG, ela tem bombado aí, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, né? Então, certamente, isso tem relação com o maior interesse de pesquisas relacionadas a todas as temáticas que, de alguma forma, estejam envolvidas com sustentabilidade. E, de fato, a sustentabilidade sem inovação, né, é difícil, né? Geralmente, você precisa romper alguns padrões, né, de processo, de produto, para poder caminhar, né, nessa transição para a sustentabilidade. Então, esse tema também, né, ele acaba indo a reboque de todo esse movimento que a gente percebe aí, né, tanto no mundo acadêmico como no mundo empresarial também. E a questão europeia, eu acho que a Socorro colocou, né? De fato, eles estão muito, muito à frente aí do resto do mundo com relação a essas discussões, inclusive do ponto de vista normativo, né? De regulação, né? De diretivas da União Europeia relacionadas a isso. A gente até pode aumentar mais essa discussão, até colocada pelo Fernando. Eu fiz uma compilação aqui para vocês terem uma ideia, né? São 4 trabalhos, que praticamente eles se convergem em vários pontos, né? Eu fiz uma breve síntese aqui para a gente ver o que vocês trouxeram para a gente poder fazer até uma outra discussão. Então, para vocês terem uma ideia, quais são os pontos em comum, né? Todos fizeram uma revisão sistemática, 2 trabalhos usaram uma análise bibliométrica pelo Volkswagen. Palavras-chave que vocês mais utilizaram: inovação, sustentabilidade, inovação responsável, inovação tecnológica. Vocês analisaram cerca de 500 artigos, ou seja, analisaram, mas se ver o que foi levantado, deu cerca de 3.000 artigos levantados, então fundamenta bem o que a gente está conversando aqui.
Período de maior publicação, que a gente estava falando agora, foi entre 2019 e 2022, especificamente da inovação, né, indústria 4.0, o Fernando já comentou, os maiores trabalhos, né, estão evidentemente na Europa, especificamente da inovação, Países Baixos e Espanha, indústria 4.0 na Alemanha, como a Miri bem disse, né, berço da indústria 4.0, publicações no Brasil sobre inovação. Vocês encontraram tudo bem, era uma base bem específica, limitada, mas foram encontradas 3 publicações sobre inovação, 15 citações. O Brasil está na 8ª posição na pesquisa sobre inovação. Na indústria 4.0, o Brasil está em 10ª posição, com 14 publicações dentro da base que vocês pesquisaram. Qual o principal foco da inovação? O que tem se buscado? Quais são as deficiências, né? Todos vocês conseguiram constatar na pesquisa de vocês que o foco está na sustentabilidade. Por quê? Porque existe, na realidade, o que se observa é que a inovação tem focado, por exemplo, só a questão do fator ambiental, questão do meio ambiente. E que essa ideia de sustentabilidade aumenta essa visão, ou seja, uma questão social, uma questão ambiental, uma questão econômica. Então, o que se observa é que isso está crescendo, não está apenas focado na questão recursos naturais, na questão meio ambiente. Há uma ampliação dessa visão. Outro ponto que vocês convergiram também é a questão de uma necessidade maior de integração entre as partes interessadas, né? Ficou claro, né, que é uma tendência na área de conhecimento. Vocês, 2, 3 trabalhos falaram sobre que a inovação deve ser realizada de forma interativa e inclusiva. O Jean trouxe bastante isso, a questão da rede de colaboração, né, das empresas, né, do framework que ele fez, 2, 3 empresas colaborando entre elas com a questão dessa inovação. Então, isso é fundamental. E também a inovação, vocês todos, de alguma forma, trouxeram ela como uma vantagem competitiva, né? Ela é ponto-chave no desempenho das organizações, né? Ela apresenta ali como uma necessidade, como uma fonte concreta para manter a sobrevivência e também o crescimento das organizações. Então, eu falei, são 4 trabalhos distintos, né? Mas que, de certa forma, trouxeram vários pontos em comuns. Qual é a base fundamental que vocês trouxeram? Foi esses 500 artigos analisados por vocês. Isso que eu acho interessante, né? Então, você traz uma fundamentação bem interessante de qual é a condição da inovação, o que as empresas têm buscado, quais são as deficiências e qual é o cenário atual nos últimos 4, 5 anos, que é a questão do ESG, como o Fernando mesmo colocou para a gente. Então, eu acho que a gente consegue fazer bem essa análise com os 4 trabalhos que vocês fizeram, né? Eu acho que isso também pode ajudar vocês na continuidade, né, dos trabalhos que vocês vão fazer. A gente percebe que muitos de vocês estão com ou um trabalho inicial no mestrado, ou ele está já no andamento no doutorado, mas todos eles têm uma mesma informação embutida, né? Embora vocês tenham muitas vezes feito linhas de pesquisa ou áreas de pesquisa um pouco diferentes. Então, acho que isso é interessante. E eu lanço uma pergunta para vocês, uma vez que vocês trouxeram aí as características da inovação, né? O que vocês acham, na visão de vocês, pelo que vocês pesquisaram, pesquisam, experiências, o que falta no Brasil para sair dessa, vamos tomar como referência as publicações, 14º, 19º, é o que a gente tem de informação. O Brasil está um pouco na vanguarda, se destacar um pouco nessa questão da inovação nas organizações. O que tem faltado? Qual é a visão que vocês conseguem ter já sobre isso? Aí a gente pode falar de um outro trabalho que a gente está em construção, né? Que é exatamente as barreiras, os fatores de impacto que possam alavancar exatamente a sustentabilidade no Brasil por meio da economia circular, né? É um projeto, inclusive, do professor Fernando, tá? Quer falar um pouco, Fernando? Acho que é interessante essa questão de economia circular. Assim, na verdade, você falou focado na questão da inovação, né? E aí eu não sou um estudioso de inovação, mas assim, uma coisa que eu percebo é mais senso comum do que que as empresas, né, elas não têm muito uma cultura de inovação. Na minha percepção, posso estar enganado, né? As empresas, elas
elas ficam muito nessa dependência de recursos não reembolsáveis para a inovação, então tem dificuldade de investir pensando em inovação. Estou falando na média, né? Lógico que tem as empresas, né, maiores, que são referência, né? E a própria universidade, né, em geral, ela tem um papel muito relevante nisso, tanto é que o modelo que funciona, no meu entendimento, de inovação aplicada no Brasil, né, na relação público-privada, é o modelo da Embrapa, voltada para o agronegócio, né? Quando a gente vai para outros setores da economia, a dificuldade ela é muito maior, né? Então, eu acho que tem a ver com cultura de inovação, né? Eu acho que tem a ver também com disponibilidade de recursos dos dois lados, tanto do ente público, né? Que a Embrapa, por exemplo, é uma empresa pública, mas que trabalha muito com orçamento. Inclusive, a Socorro é da Embrapa, né? Trabalha muito com fundos, né? Com recursos das empresas privadas também, né? Para desenvolver pesquisa aplicada. Mas a gente vive também no Brasil, né, um cenário de queda, né, dos recursos disponíveis para ciência, tecnologia e inovação, né? Então, tem alguns trade-offs aí que a gente precisa romper para avançar. Deixa eu só complementar, então. Opa, desculpe. Não, aí, falando da questão da economia circular, né, que é um tema-chave aí nas minhas pesquisas, que vai fazer parte também na tese da Socorro, né? Existe uma questão de regulação muito importante aí, né? Então, onde a economia circular está avançando no mundo, né? Você percebe um equilíbrio de forças direcionando esse movimento. Forças de mercado e forças de regulação. Eu citei aqui o caso da União Europeia, a gente pode falar do Japão, da própria China, né? Em que existe um planejamento governamental voltado para a economia circular, na União Europeia também. No Brasil, a gente tem uma lei que tem relação com isso, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, mas que até hoje ainda está muito longe de ser efetivamente aplicada, né? Porque você tem que começar esse movimento da gestão de resíduos nas cidades, nos municípios, eliminação de lixões, né? Coleta seletiva, e a maioria dos municípios brasileiros, né, infelizmente, não conseguiu avançar nisso. Houve uma mudança aí recente, né, em 2020, se eu não me engano, um novo marco legal de saneamento, que pegou isso e jogou para frente essas metas, né, que era meta para 2014, né, e já está para 2023, 2024, e não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, tem muitas barreiras, né? A gente está fazendo essa pesquisa aí, a Socorro mencionou, voltada para a transição da indústria do plástico para a economia circular. Então, a gente está pesquisando barreiras, iniciativas, oportunidades, direcionadores e desafios, né? Então, as barreiras são muitas, os desafios também. E as iniciativas, até o momento, são poucas. Então, a gente precisa avançar muito nisso. Só complementar em relação à empresa de inovação, empresa pública, a gente sabe que é referência, mas também que a gente sabe que a Embrapa, né, tem 48 unidades, dependendo da área de atuação que ela atua, tem dificuldades na inovação. Isso aqui é meu companheirozinho, tá, pessoal? Luke. Então, mesmo dentro da minha unidade, que é aqui, agroindústria tropical, quando a gente fala inovação, já se levanta uma polêmica sobre o conceito do que vem a ser inovação, entendeu? Então, porque, na realidade, ela vai variar de acordo com cada linha de pesquisa, com cada área de atuação, com cada nicho, entendeu? Ela vai variar. Quando eu digo assim, inovação, todo mundo já... que vai depender do que realmente vai se trabalhar, entendeu? É um conceito que ele não é linear, tá? Não é linear, mas que a gente tem que deixar bem definido dentro do nosso público, de acordo com a nossa pesquisa, deixá-la mais clara possível, porque os termos são os mais diversificados, né? Que é um desafio para qualquer estudante, né? Principalmente quando está iniciando.
Obrigado. Professora Rossana, eu acho que você levantou a mão. Por favor. Você está mudo. Você está em mudo. Oi, bom dia. Bom dia a Bom todos. dia. Eu entrei atrasada. Prazer em ver novamente o Jean e a Silvânia. Nós tivemos um probleminha ontem de tecnologia e hoje quem teve fui eu não consegui entrar na sessão. Eu tive que entrar numa aba anônima aqui, mas cheguei atrasada. Professor Fernando chegou também atrasado comigo, prazer em conhecê-lo. E prazer aos demais que eu não conhecia, Socorro, Meire, Vinícius e o José Antônio Nonato já vem com a gente aí de algumas sessões. Bom, primeiramente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem ou antes de ontem, eu participei de uma das sessões do SEMEAD, que fala exatamente sobre esses assuntos. Tem um artigo de inovação aberta e sustentabilidade que estuda 3 empresas da Embrapa sobre o processo de descarbonização da pecuária brasileira. Então, acho interessante, assim, para você, Socorro, talvez seja um artigo legal para fazer parte do teu referencial teórico, né, dentro do que o professor Fernando também acabou de falar sobre isso. E é muito interessante porque me fez lembrar, inovação, veja bem, Fernando, também não é a minha área, apesar de eu ser líder dessa área. Eu estudei inovação no meu doutorado, mas linkado às práticas de gestão da diversidade, né? Mas eu lembrei muito dessa questão que você falou, da Embrapa, na questão, não sei se se eu posso correlacionar com o conceito teórico da hélice tríplice da inovação, né? Que junta ali a questão do governo, da empresa e da área acadêmica, né? Da universidade participando como se fosse um triângulo que propicia aí, ou que facilita essas inovações que são voltadas para a sustentabilidade. Vejo, ao longo dessas sessões que eu venho participando, eu falo que uma interdependência mesmo da inovação com a sustentabilidade, com o triple bottom line, em pensar não só mais, obviamente, no tripé mais focado do ambiental, né, que nem as reuniões da COP fazem muito, muito fortemente, na Europa, principalmente mais na Europa, um compromisso, né, dos países com a questão ambiental, mas eu vejo a sustentabilidade que é mais pautada no triple bottom line, no equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Então, obviamente que no Brasil, talvez a gente encontre aí mais publicações voltadas em atender um social por uma questão econômica nossa, né, voltada aí à extinção, entre aspas, da pobreza, mas eu vejo a inovação como um conceito interligado, agora interdependente para mim da sustentabilidade. Eu não sei como inovar sem sustentabilidade, não vejo a sustentabilidade não prosperando sem a inovação, né? Prosperando sem a inovação. Eu vi nos trabalhos de hoje, eu fiquei feliz de ter visto a Silvânia e o Jean, porque foram trabalhos que eu consegui ler mais profundamente, porque eu vi assim, essa dependência da inovação com a sustentabilidade através da gestão da inovação, que foi até um ponto, né, Silvânia, que a gente comentou ontem, de ter a parte de gestão da inovação dentro do seu estudo bibliométrico, que ficaria muito mais incorporado, muito mais rico. Vi no artigo da Meire, ela coloca aí uma mudança, eu vou falar de mindset, né, porque eu sou da área de empresarial, muito mais do que da área acadêmica, apesar de ter feito mestrado e doutorado, mas essa questão da cultura, né, de falar assim, quando que a gente vai ter a consciência de levar a sustentabilidade como core dos nossos negócios, e é uma questão de mudança cultural, uma questão de mindset, e essa interdependência da inovação com a sustentabilidade, eu vejo como variáveis moderadoras, né, falando de forma quantitativa, a gestão da inovação, a aprendizagem organizacional, as capacidades dinâmicas aí das empresas, fazendo a vez de um meio de melhorar, né, as operações ou as práticas, né, de sustentabilidade e inovação. Que mais que eu vou falar sobre os trabalhos? Eu acho que eu vou falar... Bom, não tenho muito mais o que acrescentar, tenho aqui só agradecer o Vinícius por estar moderando a sessão. Que nem eu falei, a Silvânia e o Jean já me conhecem, ontem eu me apresentei, eu sou
fui considerada aí como líder de área, né, da área de inovação, de gestão da inovação, com muito prazer, porque eu sou ex-aluna da casa. O CEMEAD é o segundo congresso de administração aqui do Brasil, o segundo maior congresso de administração do Brasil. Então, eu falo que por vocês estarem aqui com seus artigos aprovados, vocês já são vencedores. A gente sabe que existe uma luta nossa em publicar artigos, e cada vez mais eu falo o seguinte: a academia ela tem que se aproximar mais da prática dos negócios das empresas. A gente tem que ficar, a gente não pode se distanciar. Então, as melhores contribuições que a gente pode dar é justamente aproximar a academia do que as empresas necessitam na prática. E eu acho que esse tema de inovação e sustentabilidade, como é que a gente pode fazer isso? O framework, por exemplo, que o Jean criou, que eu achei maravilhoso, aquela onda, né? Para mim, eu vi como se fosse uma onda, né? Desses antecedentes até chegar no core ali. Eu senti, assim, uma possibilidade enorme das empresas aplicarem isso empiricamente. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Quando, não sei quem que agradeceu, acho que foi a Socorro, né? Que agradeceu o CNPq e todos os órgãos patrocinadores. Eu falo que essa é a nossa missão aqui, né? Óbvio que a gente quer publicar em qualis cada vez melhores, mas a nossa missão, a nossa grande contribuição é afunilar cada vez mais o espaço entre o que a academia pode fornecer e o que a gente pode contribuir para as empresas na prática. Então, todos estão de parabéns e desculpem novamente por ter entrado no meio da sessão aí de vocês atrasada, mas foi um problema de tecnologia, mas eu não desisti. Obrigada, Vinícius, desculpa. Obrigado, imagina. Obrigado, professora. Professor Vinícius, eu vou dar minha contribuição aqui em 2 minutos. Tive o cuidado de ler os artigos. Até gostaria de ter tido o professor Vinícius na minha sessão de Sapiens, etc. Eu acho que para a organização a gente vai trabalhar nisso e ter mais feedback. Muito rico o seu feedback, parabéns. Parabéns aos trabalhos. Estou à disposição de todos que precisar. Bacana. Eu senti alguns artigos, a falta... eu venho da indústria, eu acho que na indústria eu sei que tem um protocolo acadêmico, mas os trabalhos são bons, vocês estão aqui, vocês as coisas boas já estão aí expostas, né? Senti falta de porquês, particularmente nos artigos de revisão bibliométrica, sabe? De um pouco de posicionamento dos próprios autores. Por que a gente precisa de um novo construto? Por que precisa de inovação para a sustentabilidade? E aí, refletindo sobre o próprio artigo do Jean, né, que fala que, perdão pelo parêntese, eu vi que tinha Clécia no vídeo do Jean, né? E aí eu notei uma certa conexão entre o artigo que eu vi ontem, que me chamou muita atenção, e o artigo de hoje. Tem uma assinatura da professora Clécia no teu trabalho, tem um jeito de ver a inovação para a sustentabilidade no teu trabalho, bem interessante. Ela fala o seguinte: inovações sem mudanças sociais ou econômicas são inócuas, né? Será que, ao promover o construto inovação para a sustentabilidade, a gente não contribui até com um desserviço? Porque essa separação do econômico, do social e do ambiental pode ser exatamente a causa de o foco no ambiental ter pouca conexão com a indústria, pouca conexão com o mercado, sabe? Parece que há uma dicotomia, enfim, eu só contribuí nesse sentido, que também reflete sobre esses porquês. Adorei o framework que você propôs, eu acho que é interessante, o autor se pondo, sabe? A gente faz os autores dialogarem, mas o Jean se posiciona, né, nesse diálogo. Enfim, parabéns a todos de qualquer maneira. Legal. E só complementando, viu, Nonato, eu acho que o que você colocou, essa percepção que você teve dessa dicotomia, ou essa separação entre o ambiental, o econômico e social, isso vem desde os últimos anos, desde o relatório de Brundtland, lá em 87, isso ainda não se conseguiu ter essa união, né? Eu costumo dizer, muitos me questionam, mas será? Eu acho que o desenvolvimento sustentável ele ainda é muito utópico. Quando eu falo utópico, é justamente por essa observação que você faz. Ainda há uma grande dificuldade entre você... Vamos pensar em termos organizacionais, né? As empresas ainda não conseguem ter aquela visão ambiental, econômica e social. Tem evoluído muito,
com ESG agora, isso acaba sendo mais cobrado das organizações, mas você conseguir equalizar esse tripé é o que sempre foi a dificuldade. E eu acho que os trabalhos que foram desenvolvidos, eles trazem isso também. A gente está falando sobre a inovação, sustentabilidade, que ainda não se consegue fazer. Está crescendo nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos. Atrelar o econômico, o social, o ambiental, a ética, né? Um ponto que eu achei interessante, até para complementar isso aqui, de uma informação que eu busquei, encontrei, né? Que as empresas que têm uma cultura da diversidade, da inclusão, elas são 11 vezes mais inovadoras que as que não são inclusivas e não têm a diversidade. Né? Então, você vê, em cima do que o professor Fernando falou, é mudar a cultura organizacional. As empresas que falam em diversidade, falam em inclusão, conseguem muito mais fácil aplicar a inovação. Né? Então, tudo isso acho que faz parte dessa questão que você falou, o social, o ambiental, o econômico, que precisam estar melhor integrados para a coisa fluir melhor. As empresas mais modernas, com uma cultura organizacional mais moderna, conseguem falar sobre inovação mais facilmente. As que são mais retrógradas, mais engessadas, mais antigas, acabam apresentando algumas dificuldades. Eu acho que os trabalhos apresentaram um pouco essa visão, mesmo que não diretamente, mas você percebe isso embutido ali nas discussões, né? Então, eu acho que esse é o desafio da inovação. Conseguir realmente, como vocês colocaram, atrelar social, o econômico e o ambiental. Que não é só para, como você fala em termos de inovação. A dificuldade é em qualquer organização. A dificuldade é pública, né? A questão, o professor Fernando falou da questão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Nacional. A dificuldade de atender a Lei 12.305 de 2010. Por quê? Porque você não consegue ter essa união do social, do econômico e ambiental. Ainda é a dificuldade, creio que vai ser por muitos anos ainda, mas é a nossa luta, né? Nosso desafio tentar essa integração. Então, as empresas têm que se modernizar, mudar a cultura, ser inclusiva, ter diversidade, e assim a gente consegue ter caminhar um pouco melhor. Quer falar, Socorro? Fica à vontade. Não? Não, eu quero só agradecer. Inclusive, com esse pequeno discurso aqui, já me deu aqui alguns insights, tá? Para a minha tese. Então. Foi muito bom. Já acrescentou aqui algumas coisas que vai, assim, torná-la mais relevante. Obrigada, tá? Eu queria fazer um comentário. Não sei se está um delay aí na fala, eu acho que aqui para mim está um pouquinho atrasado no meu vídeo, né? Mas está dando para ouvir ok, né? Acho que sim, pronto. Parabenizar as discussões, né? Riquíssimo, eu acho que das sessões tradicionais de trabalho, que a gente teve ontem a sessão Sapiens, que foi riquíssima também com o professor Danilo, como eu comentei, né? A professora Rossana também estava lá, contribuindo. E essa outra sessão maravilhosa também, acho que eu participei de 3 sessões de trabalhos, né? Na qual eu estava apresentando, e essa daqui foi a mais rica, né? Em sentido de discussão. Eu acho que pelo fato de inovação e sustentabilidade serem temas emergentes que estão em altas, e eu fico feliz de ver, por exemplo, lá nos resultados da revisão bibliométrica, né, que integra inovação para a sustentabilidade, a crescente dos artigos, por exemplo, a partir de 2015. E eu fiz uma outra pesquisa com a professora Cláudia, né, e a gente também evidencia, por exemplo, dentro dessa integração em redes, esse interesse mais de 2015 para cá, né? Que isso começa a crescer. E um dos pontos que a gente colocou no nosso artigo, talvez isso seja evidenciado porque, por exemplo, em 2015 e a partir de 2016 foi lançada a agenda da ONU, né? Com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente consegue perceber que as organizações elas estão começando a despertarem o interesse, a desenvolver atividades nesse sentido, mas que ainda é um desafio, né? Como o professor Vinícius bem colocou, né? E quais são esses desafios, né, para a gente? E eu sou professor, né? E uma das coisas que eu comento em sala quando eu estou falando sobre inovação é em que ponto as organizações elas estão apenas no discurso ou elas estão inovando de fato. E eu acho que o desafio nosso, né, dentro da academia, é entender bem esse conceito e entender a prática da inovação para tentar levar isso em sala de aula, enquanto conhecimento, né? E principalmente aqui no caso, que são artigos teóricos, né? Muitos artigos aqui com a base teórica, com análise de outros estudos, né? Eu acho que puxar essas informações, né,
vai tentar mostrar ou trazer relevância para esse conhecimento e mostrar como, de fato, essa inovação para a sustentabilidade, ela pode se efetivar enquanto prática, ou como ela está sendo efetivada enquanto prática, né? E o desafio é justamente fazer isso, né? Até que ponto é só uma onda, né? É só um conceito em que as organizações estão usando, e até que ponto é uma prática de verdade. Eu não lembro se foi nessa discussão desse artigo ou em outro que eu fiz com a professora Cláudia, a gente coloca isso, né, que as organizações elas estão de fato despertando esse interesse, estão colocando esse tema dentro das suas discussões, missão, visão, mas até que ponto isso de fato vai se concretizar enquanto prática, né? E esse é um desafio muito grande para os estudos em entender e mostrar isso para que a gente consiga expandir mais esse conhecimento, né? E aí a proposta do nosso artigo em tentar integrar, né, mostrar como essas capacidades, por exemplo, elas podem contribuir nas 3 ênfases de maneira relacionada, mas certamente a gente consegue perceber que algumas sempre vão ter um foco mais para outra, porque não tem como... alguns artigos sempre eles vão fazer essa desassociação, vão focar mais no ambiental, vão focar mais no social, dependendo da realidade que você analisa, né? Mas integrar tudo isso e mostrar enquanto prático também é um ponto que a gente pode levar para os nossos estudos e nas discussões futuras, né? Professores, será que ainda há tempo para alguma participação, alguma colaboração? Claro. Daqui já são 10 horas, eu não sei se a sala cai. Eu só queria deixar registrado, assim, vocês começam... Eu caí por um instante, porque faltou energia aqui, voltei no celular, mas o coração, quando eu cheguei no meio da discussão, assim, né, o coração já... aqui, porque dá uma felicidade muito grande. Quero só deixar o convite, então, para que, como o professor Vinícius bem registrou, a inovação responsável, a temática, ela é muito... Assim, eu não encontro estudos aqui, né? Na verdade, só a minha professora co-orientadora aqui no Brasil, com esse olhar para o ambiente organizacional. A gente encontra estudos no Brasil, né, no cenário brasileiro, voltado mais para a parte sociológica, né, da inovação responsável. E o grosso vem lá na Europa mesmo. Mas o convite que eu quero fazer, se vocês tiverem a oportunidade realmente de levar esse termo, inovação responsável, né, em inglês, vocês vão encontrar que há, sim, bastante discussão sobre esse distanciamento entre o discurso e a prática, né? Hoje eu estou tendo a felicidade de realizar um estudo de caso único aqui no Brasil, onde a gente encontrou na indústria de transformação o caso onde a gente já não vê utopia, a gente vê realmente a prática desse exercício, né, de ter o discurso alinhado com a ação e já trazendo resultados concretos para o mercado, né, de todo esse movimento interno. Então, só quero deixar registrado que há, sim, esse esforço. Muitas vezes as organizações já estão fazendo e nem têm consciência do que estão fazendo, porque é algo disperso, justamente porque, pelo que eu tenho entendido, né, dentro das minhas limitações, era tudo muito voltado para a parte operacional, para a parte do P&D, e agora, com a onda do ESG, está trazendo realmente para a gestão estratégica da empresa, então o olhar está se ampliando. E a gente consegue captar isso através, né, das discussões que estão assim embutidas dentro da temática da inovação responsável, que conversa diretamente com a sustentabilidade, enfim, com todo esse processo de preocupação em transformar o discurso em ação, que não é fácil, é longo e não termina nunca, né? Eu acredito, porque né, as mudanças estão aí o tempo inteiro, mas que é super necessário e importante. E assim, agradecer o espaço, só para deixar esse registro e esse convite, né, da inovação responsável. Obrigada. Agradeço, muito obrigado. Renato, acho que a gente pode encerrar, né? Nós estamos no nosso tempo. Eu também gostaria só de rapidamente agradecer a todos vocês. Primeiro, prazer conhecer todos vocês, Socorro, Fernando, Meire, Jean, Silvânia. Prazer pelos trabalhos, pela troca, né, de informações e experiência. Agradecer a Rossana pelo convite de mediar, agradecer ao Nonato pela ajuda também aí
a gente trocar, né, o trabalho nessa mesa. E, novamente, agradecer, desejar sucesso para todos vocês. Vou deixar, depois disponibilizo meu e-mail, né? Como eu falei com o Nonato, eu tenho o maior prazer, se precisarem, para artigos, fechar mestrado, doutorado. Ler trabalho, a gente sempre pode ler, pode ajudar, pode sugerir, fiquem à vontade, eu gosto de fazer isso, fiquem à vontade para usufruir, né, de troca de informações. Tá? Vou colocar o meu aqui também, e aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado novamente aí por tudo. Muito obrigada, Muito Vinícius, todos obrigada. os comentários. E realmente eu vou te mandar um e-mail que eu vou precisar de ajuda, sim. Pode mandar. Obrigada. Falando sério, não estou falando por falar, não. Pode mandar. Obrigada Bom, a gente? todos. Obrigado a ótimo. todos vocês. Obrigado, Obrigada a pessoal. vocês. Pela colaboração. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, prazer. Eu acho que eu Final vou de semana entrar em todo. contato com você, tá? Não deixem, desculpa, Tá. pessoal, não deixem de avaliar a sessão e se quiserem continuar a conversa lá no network. Obrigado. Ok. Obrigada, pessoal. Bom dia. Você vai moderar não, vai moderar, debater a sessão minha das 13? Eu, a princípio não, mas seria um prazer. Não, só para eu saber, porque eu tenho 2 sessões no mesmo horário. Ah, tá bom. Olha aí. Tá bom. Procuro você então. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau. pessoal.